Olá, meus queridos irmãos, meus amigos, a graça e a paz do Senhor para todos vocês. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Eu quero falar aqui de um texto da palavra de Deus, o Salmo 1, que nos fala sobre a felicidade do justo e o castigo do ímpio. Aí você fica pensando, mas quem que é justo e quem que é ímpio? Nesse sentido aqui, quando a Bíblia está falando de justo, ela não está falando de alguém perfeito, alguém que não erra, alguém que não comete falhas, alguém que não peca. Porque o próprio Deus diz que não há um justo nenhum sequer. Quando a Bíblia fala do justo, é aquele que desvia do mal, é aquele que desvia do pecado, é aquele que desvia daquilo que não traz edificação para a sua vida espiritual. É aquele que talvez que às vezes, melhor dizendo, peca, mas tem a humildade de reconhecer que pecou e pedir perdão para Deus. É aquele que comete erro, mas ele tenta se acertar. É aquele que comete falha, mas ele reconhece que falhou. Tem a humildade de consertar com Deus. E o ímpio é aquele que é propenso só para o mal. É aquele que comete pecados e não está nem aí. É aquele que tem prazer em pecar. É aquele que comete erros e não procura acertar. É aquele que induz muitas pessoas ao erro. É aquele que não está nem aí para a palavra de Deus. É aquele que não valoriza os ensinamentos da palavra de Deus. É aquele que não tem amor para o seu próximo. Então a Bíblia fala aqui de duas classes de pessoas: pessoas justas e pessoas ímpias. A Bíblia nos diz aqui no primeiro versículo: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Porque o conselho dos ímpios são conselhos que levam à destruição, que levam à morte. E nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pessoas que escarnecem da palavra de Deus. Pessoas que blasfemam contra a palavra de Deus. Pessoas que desprezam aqueles que levam os ensinamentos da palavra de Deus. Distorcem a verdade. Então o justo, ele não se assenta na roda dos escarnecedores. E diz mais: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O justo, ele tem prazer em servir ao Senhor. O justo, ele tem prazer em meditar na palavra de Deus. E a Bíblia ainda diz que na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, enquanto ele estiver acordado, consciente, ele está ali
meditando na palavra de Deus. É preciso, sabe aquilo que a Bíblia fala de vigilância? Que nós devemos vigiar. Porque o diabo, vosso adversário, vive em derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. É aquela pessoa que está vigilante. Quando ele vê o erro, ele tenta se desviar. Ele tenta evitar o máximo de pecar. Ou quando peca, ele recorre a Deus. Ele tem a humildade de recorrer a Deus e pedir perdão. Quando ele erra, ele faz de tudo para acertar. Quando ele falha, ele tem consciência do que falhou e recorre à misericórdia de Deus. Antes tenho prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, o qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Sabe aquela árvore que você vê na beira de um ribeiro, na beira de um rio? Já viu como a sua folhagem sempre permanece verde, bonita? Porque é um rio correndo próximo das suas raízes, alimentando para que ela fique bonita e vistosa. Assim é o justo, quando ele busca encher o seu íntimo das coisas de Deus. Quando ele traz a palavra de Deus para dentro de si, como diz o salmista: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Dá os seus frutos no tempo certo. E tudo quanto ele faz é próspero, porque Deus o abençoa, porque Deus os alimenta, porque a palavra de Deus traz edificação para a nossa vida. Quando nós meditamos na palavra, quando nós guardamos a palavra dentro do nosso coração. Mas aqui no versículo 4, a Bíblia vai descrever a vida daquele que não é justo, daquele que é ímpio, daquele que peca e tem prazer em pecar, daquele que faz de tudo para induzir as pessoas ao erro. Diz assim: não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Já viu aquelas folhas secas? Quando vem o vento e bate, leva tudo embora. O ímpio vive aí ao léu de qualquer jeito, sem se preocupar com a sua salvação, sem se preocupar com a sua alma, que um dia, como eu já tenho falado várias e várias vezes aqui, vai ter que dar conta diante de Deus. O corpo vai para o pó, mas a alma, o espírito volta para Deus. Eles são como o vento espalha, são levados de qualquer jeito. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, e nem os pecadores na congregação do justo. A congregação do justo, ela tem que ser pura. Não há lugar para o pecado, nem pode haver lugar para o pecado na congregação do justo. Se existir alguém injusto, que tem prazer em pecar, que peca e não tem consciência, não tem a humildade de reconhecer o seu pecado, ele não pode permanecer na congregação do justo. O pecador, quando a Bíblia fala aqui de pecador, é um pecador
que não se arrepende dos seus pecados. É um pecador que não tem a capacidade de entender que ele precisa da misericórdia, do perdão de Deus na sua vida. Então, ele não se humilha, ele não confessa o seu pecado. Esse não pode permanecer na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. O caminho do ímpio vai perecer, como eu falei. Talvez tenha todas as regalias aqui neste mundo, tenha a oportunidade de desfrutar de todos os prazeres aqui deste mundo, das orgias, do pecado e de outras coisas mais que eu não vou citar aqui. Mas vai perecer, vai chegar um fim. Morre o justo, morre também o ímpio. A Bíblia nos diz que o justo, ele tem um lugar preparado, que Jesus um dia foi preparar. Existe a eternidade, tanto para o ímpio como para o justo. A Bíblia fala de gozo e alegria para o justo, mas para o ímpio, desprezo eterno, tristeza, dor. E a Bíblia diz que lá onde o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre. Finalizando, eu queria perguntar para você: em que caminho você está andando? Por onde você está andando? Como está a sua vida diante de Deus? Como está a tua alma diante de Deus? Como está a tua consciência? O que você tem feito até agora? Apesar de tudo que eu falei aqui, Jesus continua com os braços abertos, esperando todos aqueles que se humilhar, que reconhecer o seu pecado, se prostrar diante dele. Ele está pronto para perdoar, para purificar a sua vida, para te dar alegria, para te dar paz, para que você faça parte do grupo dos justos, daqueles que buscam a Deus, daquele que tem prazer na lei do Senhor, daquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Você está pronto para fazer isso? Tome aí a sua decisão diante de Deus, para que o Senhor possa apagar os teus pecados, para que o Senhor possa te dar o livramento da condenação eterna, para que você possa ser um salvo por Cristo, para que você tenha prazer na lei do Senhor e na sua lei meditar de dia e de noite. Que Deus te abençoe. Fique com esta palavra, medita, guarda no seu coração, para que você possa encontrar vida em Cristo, para que você possa ter paz no teu coração. Que Deus te abençoe e até a próxima.